Novena de Natal 2022, Deus visitou o seu povo. Do meio da sarça Deus chamou, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Irmãos e irmãs, sejam bem-vindos ao quarto encontro da novena de Natal. Nos encontros anteriores, meditamos sobre as origens do povo santo de Deus nas visitas que Deus fez aos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó, e nas alianças que foram feitas com eles. Ao longo do tempo, muitas coisas aconteceram com o povo de Israel, momentos de bênçãos e alegrias, mas também momentos de provações. Hoje, nossa meditação se concentrará na figura de Moisés. Quando o povo de Deus foi escravizado no Egito, Deus enviou Moisés para libertá-lo daquele terrível sofrimento. Foi também por meio de Moisés que Deus estabeleceu sua lei, sobretudo os 10 mandamentos. Com a vida e a missão de Moisés, reconhecemos e antecipamos o verdadeiro libertador que haveria de vir, Jesus Cristo. A lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Jesus veio não mais para nos libertar de um tirano do mundo, mas do poder do pecado e da morte. Ao nascer e viver entre os homens, Jesus deixou como herança seu novo mandamento: amem-se uns aos outros. Assim como eu amei vocês, que vocês se amem uns aos outros. Que a celebração do Natal nos ensine a amar cada vez mais nossos irmãos e irmãs. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bondoso Pai Celeste, cheios de fé nos reunimos para rezar e meditar vossa palavra. Enquanto nos preparamos para celebrar o nascimento de vosso Filho Jesus Cristo, envia-nos o vosso Espírito Santo para que esse encontro traga abundantes frutos para nós e nossas famílias e melhore o relacionamento e fortaleça a transformação de toda a nossa sociedade. Amém. A palavra de Deus hoje é do livro do Êxodo, capítulo 6, versículo 2 a 7. Deus falou a Moisés, eu sou o Senhor, apareci a Abraão e a Isaque e a Jacó, mas a eles não dei por conhecer meu nome. Também firmei com eles uma aliança, prometendo dar-lhes a terra de Canaã, a terra onde peregrinavam como migrantes. Eu ouvi o gemido dos filhos de Israel que os egípcios escravizaram e me lembrei da minha aliança. Portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor, tirarei vocês sob os trabalhos forçados do Egito. Eu os libertarei da escravidão e eu os resgatarei com o braço estendido e os grandes atos de justiça. Eu os tomarei para mim como meu povo e serei Deus para vocês. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Meditemos. Um drama familiar motivou a decoradora Fernanda Alberto, de 39 anos, a resolver todas as quartas-feiras para preparar e distribuir refeições para pessoas em situação de rua em Sorocaba. Ela se reúne com sua família e mais de 10 pessoas voluntárias para preparar uma média de 300 pratos de comida. Fernanda conta que seu irmão era usuário de crack e veio a falecer.
Mesmo sob a dependência, ele pegava alimentos de casa para entregar às pessoas que viviam nas ruas. Eu decidi continuar esse legado, ela afirma. A empatia pelas pessoas em situação de rua também é consequência dos primeiros meses que o pai de Fernanda passou em Sorocaba. Ele veio de Pernambuco e por um curto espaço de tempo acabou vivendo na rua. Ela conta que essas duas histórias que vivenciou dentro da própria casa fizeram com que percebesse que os motivos que levavam alguém a viver na rua são diversos e que muitas vezes essas pessoas são ignoradas pelo restante da sociedade. Além de alimentar o corpo, conta Fernanda, ela também tenta a todo custo alimentar a alma das pessoas que cruzam o seu caminho, seja com uma palavra amiga, um abraço carinhoso ou apenas com a disponibilidade para escutar as histórias que cada um tem para contar. Vamos refletir um pouco. Moisés foi um grande instrumento de Deus para libertar o seu povo. Participamos de algum movimento de solidariedade em nossa comunidade? Em nossa comunidade, alguém está passando necessidade? O que nós podemos fazer para melhorar a situação dessas pessoas? Palavra da Igreja. É Deus que chama Moisés do meio da sarça ardente. Esse acontecimento será sempre, na tradição espiritual judaica e cristã, uma das figuras primordiais da oração. De fato, se o Deus de Abraão, Isaque e Jacó chama seu servo Moisés, é porque ele é o Deus vivo que quer a vida dos homens. Ele se revela para salvá-los, mas não sozinho, nem apesar deles. Chama Moisés para enviá-lo, para associá-lo à sua compaixão, à sua obra de salvação. Há, por assim dizer, uma imploração divina nessa missão. Moisés, depois de longo debate, conformará sua vontade com a de Deus Salvador. Mas, nesse diálogo em que Deus se confia, Moisés também aprende a orar. Esquiva-se, objeta e principalmente interroga. E é em resposta a seu pedido que o Senhor lhe confia seu nome inefável, que se revelará em seus grandes feitos. Vamos levar as nossas preces até Deus para que Ele nos receba. Irmãos e irmãs, são muitas as situações em que nos escravizam e nos afastam de Deus. Por isso, peçamos a Ele que nos liberte e nos dê vida nova, rezendo: Senhor da vida, libertai-nos das situações de pecado que vivemos e que nos tiram a capacidade de cumprir com alegria vossos mandamentos, nós vos pedimos. Senhor da vida, libertai-nos das perseguições, intrigas, inveja, ódio e de todo tipo de situação que nos impede de viver o novo mandamento do amor. Deixando por Jesus, nós vos pedimos. Senhor da vida, libertai-nos das doenças, do desemprego, da fome e das novas formas de escravidão que roubam a dignidade de vossos filhos e filhas, nós vos pedimos. Senhor da vida, libertai-nos. Bênção final. Senhor e Pai, acolhei nossos louvores e agradecimentos. Ensinai-nos a valorizar as sagradas Escrituras, a pôr em prática a vossa palavra e a nos deixar motivar pelos bons exemplos dos grandes líderes da história da salvação. Queremos colaborar convosco para edificar uma sociedade igualitária e fraterna. Fazei reinar em todos os lugares o vosso precioso dom da paz. Abençoai nossas famílias, socorrei-nos em nossas necessidades e concedei-nos perseverar no seguimento de vosso Filho Jesus Cristo, que convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo. Amém. Amém. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Ele nos mostre sua face e se compadeça de nós. Dirija para nós o seu olhar e nos dê a sua paz. Amém. Por intercessão de Maria, Mãe de Jesus e nossa,
Abençoe-nos, ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a alegria de Cristo, que vem para nos salvar, seja a nossa força no caminho. Vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.